Questão 150. Arthur deseja comprar um terreno de Kleber que lhe oferece as seguintes possibilidades de pagamento. Opção 1, pagar à vista por R$55 mil. Opção 2, pagar a prazo dando uma entrada de 30 mil e mais uma prestação de 26 mil dali a 6 meses. Opção 3, pagar a prazo dando uma entrada de 20 mil, mais uma prestação de 20 mil para dali a 6 meses e outra 18 mil para dali a 12 meses, da data da compra. Opção 4, pagar a prazo dando uma entrada de 15 mil e o restante em um ano, da data da compra pagando 39 mil. Opção 5, pagar a prazo dali a um ano o valor de 60 mil reais. Arthur tem o dinheiro para pagar à vista, mas avalia se não seria melhor aplicar o dinheiro do valor à vista ou até um valor menor em um investimento com uma rentabilidade de 10% ao semestre, resgatando os valores à medida que as prestações da opção escolhida fossem vencendo. Após avaliar a situação do ponto de vista financeiro e das condições apresentadas, Arthur concluiu que era mais vantajoso financeiramente escolher a opção. Vamos criar uma tabela aqui para todas essas situações, para todas essas opções de 1 a 5. Então, a primeira situação, nós temos aqui, o camarada resolveu pagar à vista. Então, ele deu uma entrada de 55 mil, não aplicou nada nem no primeiro semestre, nem no segundo semestre. O total pago foi de 55 mil e o ganho não foi nenhum, ok? Então, o resultado da opção 1 é 55 mil fechado. Na situação 2, ele então pegou 30 mil reais e deu de entrada. Aqui, ó, ele deu a entrada de 30 mil e mais uma prestação de 26 mil que ele pagou depois de 6 meses. Então, se ele deu 30 mil de entrada, ele sobrou então 25 mil no bolso para aplicar. Então, ele aplicou 25, ganhou 10% em cima desses 25, conforme anunciado aqui, que a rentabilidade da aplicação financeira é de 10% ao semestre. Então, em um semestre ele ganhou 2,5. Ele aplicou os 25 mil e pegou depois de 6 meses, ou seja, ele pegou depois de um semestre, ok? Então, o que aconteceu aqui? No segundo semestre não sobrou nada para ele aplicar, mas o total pago então foi de 30 mil mais os 26, ou seja, o total foi de 56 mil que ele pagou. O que ele ganhou aqui? Ele ganhou apenas a aplicação do primeiro semestre sobre os 25 mil. Então, se eu descontar o que ele pagou do que ele ganhou, ele fica com um valor de 53.500. Vamos analisar a situação 3. Situação 3, ele disse o seguinte, pagar a prazo dando uma entrada de 20 mil, então está aqui a entradinha de 20 mil, mais uma prestação de 20 para dali a 6 meses e outra de 18 para dali a 12 meses. Então, desses 55 mil inicial que ele teria para pagar essa conta, ele simplesmente pagou, deu uma entrada de 20 mil reais. Sobrou 35 mil para ele poder aplicar. Em um semestre, ele ganhou 3.500. Ok. Então, já na conta dele, ele já naquele final daquele semestre, ele deu então mais 20 mil. Ou seja, 20 mil mais 20 mil são 40 mil. Sobrou 15 mil reais. Como sobrou 15 mil reais, ele aplicou 10%, mas na realidade ele tinha 15 mil e ele tinha ganho ali 3.500. Então não é 15 mil que ele vai aplicar aqui no segundo semestre, ele vai aplicar 18.500 no segundo semestre e ele obviamente vai receber 10% desse valor, ele vai receber então 1,85 mil reais. Então o que acontece? O 1.850 reais. Ele simplesmente pagou um total de 20 mais 20 mais 18, ou seja, 58 mil, e ganhou aqui 3,5 mil no primeiro semestre e mais 1,85 mil no segundo semestre, totalizando 5,35 mil reais. Se eu fizer a diferença, 58 do que ele pagou menos o ganho das aplicações, ele fica com o valor de 52,65. Situação número 4. Bem, ele quer aqui no início pagar a prazo dando uma entrada de 15 mil e o restante em um ano. Então, se ele vai dar uma entrada de 15 mil, tá? Ele então paga 15 mil, sobra para ele, dos 55 mil, sobra 40 mil para ele aplicar. Ele tem 55 menos 15 dá 40. No primeiro semestre, então, ele ganha 4 mil reais desses 40 aplicados, que ele vai ganhar 10% em cima desses 40. Acontece o seguinte, que ele pagou os 39 depois de um ano, ou seja, então ele continuou com esses 40 mil investidos para aplicar no segundo semestre.
Mas como ele tinha ganhado mais 4, ele ficou com 44. Então, ao investir 44 mil, ele ganha mais 10%, ele ganha mais 4.400. Bom, o total pago por ele foi então 15 mil no início, né, mais 39 no final de um ano. Então ele pagou 54 mil reais. Agora, como ele ganhou 4 mil no primeiro semestre e 4.400 no segundo, ele ganhou então 8.400. Se eu descontar aqui 54 de 8.400 do ganho, ele fica com 45.600. E finalmente, a quinta situação, que ele paga a prazo dali um ano o valor de 60 mil reais. Então vamos lá. Ele não deu nada de entrada, ele simplesmente pegou 55 mil, investiu e ganhou 5,5 mil no primeiro semestre. Como ele continuou com esse dinheiro investido, que ele só pagou no final de um ano, ele então pegou 55 mil mais os 5,5 que ele tinha ganho e investiu 60,5 mil reais. Ele ganhou então 6.050 reais no segundo semestre. Como o total pago foi de 60 mil e ele recebeu então aqui de 5,5 mais 6, ele recebeu 11,55 mil reais, ele então gastou aqui, o total do gasto dele foi de 48.450. Agora o que acontece? Nós temos que avaliar qual é a melhor situação para ele. Então a gente viu aqui que ele aqui na situação da letra D, quando ele dá esses 15 mil de entrada e depois faz o resto das operações, ele tem um valor melhor aqui para ele. Ele desembolsa 45.600. Então por isso a resposta é a letra D.